Esse texto que eu vou ler está em Lucas capítulo 16, 22. Ele dá para a gente uma janela do mundo espiritual. É um dos poucos textos, mas existem outros na Bíblia, que nos mostra como funciona, querido, a partir do momento que um servo de Deus morre. Aqui Jesus está contando uma parábola de dois homens que morrem, que teólogos dizem, mas é verdade ou não é? Não tem problema, Jesus está dizendo como ele pensa, como o céu pensa, como acontece. E diz assim Lucas 16, 22, aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado por quem? Pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão, Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande, o que é a igreja? Um abismo. Você percebe que tem um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque eu tenho quantos irmãos? Então você vê que ele está morto, mas tem consciência de quem ele era, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm quem? Moisés e os profetas. O que ele está querendo dizer aqui? Eles têm a Torá e tem os textos dos profetas, eles têm a Bíblia antiga ali. Então, para que mais isso? Para que outra coisa? Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele pensava como muita gente pensa, se vier alguém lá do inferno, aí eu vou saber que o inferno existe. Se vier alguém lá do paraíso e vir na terra, subir no púlpito do Projeto Vida, esse morto vivo pregar, aí eu vou receber. Sabe o que Abraão disse? Porém ele respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, quem está vivo, não é Moisés e o profeta, mas quem prega os textos deles, tampouco deixarão que se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto, querido, como disse, não é para lhe trazer lembranças de quem já morreu, mas se por um acaso lhe trazer, que Deus traga consolo sobre a tua vida. Porque luto, ele não é apenas os primeiros dias ou um mês, mas ele vem por toda a nossa vida. Eu me lembro ainda da morte do meu pai, e eu não tenho remorso sobre isso, mas de vez em quando saudade, porque são pessoas que é difícil você dizer até breve para alguém que está tão vivo dentro de você. Mas a ideia, como disse, não é trazer essa sensação da gente sair daqui hoje, meu pai, pastor, vim no culto errado, poxa vida, o senhor me fez sofrer. Não, o que eu quero te dizer é que existe uma pergunta, para onde vamos? Qual que é a pergunta? Para onde vamos? E a intenção desse texto é a gente perceber o que a Bíblia diz, porque, gente, tem muitas falas, muitas teorias, muitas ideias formadas na mente humana, junção de muitas religiões, que formou o entendimento coletivo sobre a morte. É muita gente falando sobre o mesmo tema como ele acha que é. Daria para escrever mais 10, 20, 30 Bíblias se a gente fosse pegar teorias a respeito da eternidade. Mas eu te aconselho a não fazer isso, porque a gente já tem a Bíblia, a gente já tem a palavra de Deus, a gente já sabe o que está aqui. Então a morte não é o fim, fala comigo? Na verdade é uma separação por um tempo que a gente chama de até breve. Sentimos angústia porque a eternidade está em nossos corações, ainda que de maneira inconsciente. Agora, e vamos o quê? Viver a eternidade. Isso nós já sabemos. O fato de eu não acreditar não significa que não exista algo. Um ateu pode dizer, eu não acredito nisso, não tem problema, mas não vai mudar em nada, porque nós somos seres eternos. A questão é onde vamos passar a eternidade. Para aqueles que já foram, já não há alternativa, gente.
Eu vou falar algumas verdades aqui hoje que são muito importantes para você. E eu tenho certeza que como crente você vai ficar mais consolado do que afrontado. Porque são verdades importantes que elas são sine qua non, são absolutas, elas não são minhas. Elas são que a Bíblia fala. Um tema como esse nos daria a possibilidade de fazer uma escola sobre isso, fazer uma série sobre isso. Mas o que eu quero nessa noite, ou tarde ainda, é trazer coisas que são muito relevantes das perguntas mais objetivas. No Instagram, fazem um pouco mais de 2 semanas, uma pessoa manda para mim uma pergunta. Não é ovelha desse ministério, mas ela diz: apóstolo, eu posso perguntar? Eu falei: pode. Ele disse: eu vou ter consciência de quem é a minha família quando eu chegar no céu? Eu falei: sim, vai ter. A questão é, primeiro, ore para que a tua família esteja no mesmo céu que você, porque tem 2 lugares, céu e inferno. E aí você pode acreditar, você vai ter consciência sim de quem você era. Até porque, gente, não seria céu se eu chegar lá e não saber quem eu era. Se eu chegasse lá for outra pessoa, eu não vou saber que céu é esse. Mas o céu para mim só tem sentido quando eu vou entender e me lembrar da minha trajetória. Mas aí, já antes de continuar aqui, que o senhor falou, apóstolo, mas e aí se eu chegar lá? Peraí, eu descobri que alguém que eu amo muito não está lá. E como vai ser isso? Eu vou ter a consciência, mas não vou ter a dor. Mas como isso? Porque no céu, querido, não tem a dor, não tem o choro, não tem o pranto, não tem a tristeza. É algo tão tremendo que você vai ter a consciência, mas não vai ter a dor que pode sentir. Mas no inferno é diferente. O texto que eu li mostra que o homem que estava lá, ele faz 2 pedidos. Um pela tormenta que ele estava no fogo, dizendo: eu precisava um pouquinho de água na boca, um dedo molhado colocado na minha língua. Não tem jeito. Então faz um favor, manda alguém lá na casa do meu pai, que eu tenho 5 irmãos, que eu queria muito que ele não viesse para cá. Eu não queria que meus irmãos sofressem o que eu estou sofrendo. Você percebe que a consciência do inferno é o que trará maior angústia, porque não é só o fogo, mas lembrar que na terra tem pessoas que vão para o mesmo lugar que aquela pessoa, porque está fazendo a mesma rota que ele fez. Então hoje existe um despertamento aqui nessa mensagem que precisa invadir o nosso coração. Porque nessa história fala de um primeiro homem que sofreu grandes privações na terra e de um segundo homem que teve muita riqueza. Agora, o problema estava na pobreza ou na riqueza, sim ou não? Não. Quando Jesus conta, querido, essa parábola, eu te garanto, ele não está dizendo quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu. Não. Ele está mostrando 2 realidades distintas, onde ele está falando sobre alguém que tinha uma vida e preocupações egocêntricas, luxúria, um homem que tinha tanto dinheiro, mas que ele não pensava no dia de amanhã, que vivia como se não houvesse amanhã, que vivia como se não fosse uma semeadura e colheita, e que ele ainda no Antigo Testamento, onde a salvação não era através de Jesus, mas era através da lei, era justificado pela lei, haviam sinais importantes. Aquele mendigo que é Lázaro, eu não li toda a história do início, mas ele ficava à porta da casa desse homem rico, e esse homem nunca quis dar para ele ajuda, não quis abençoá-lo. E na cultura de Israel isso faz parte do projeto, do plano, do processo da salvação. A grande verdade é que aqui esse texto, ele vai mostrar com clareza o seguinte, presta atenção, que a finalidade dessa narrativa, dessa história, é tornar palpável a verdade que após a morte, cada pessoa, não é coletivo, cada pessoa receberá por pagamento aquilo que corresponde à sua vida e conduta na terra. Então o que o texto está dizendo aqui com toda clareza é isso. É que as pessoas podem desconsiderar viver a vida revelia, de a vida como quer, como se dissesse tudo bem que no final vai dar tudo certo. Não, o texto está mostrando que um teve um final muito terrível e outro teve um final de um ambiente chamado o paraíso, que a Bíblia chama de seio de Abraão ou de manto de Abraão. A primeira coisa, 2 mortes, 2 destinos. Fala comigo. O homem, o primeiro que morre, foi levado pelos anjos para o seio ou manto de Abraão. Então, você percebe que o texto diz, e não é metáfora, que na morte de um servo de Deus,
quem vai levar você à presença de Deus são os anjos, como se batalhando, não precisando lutar, porque aquele que confessa Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida, a marca do sangue de Jesus está sobre a tua vida, e quando a pessoa morre, apóstolo, não estou gostando, vamos gostando sim, vamos aprender, irmão. Quando a pessoa morre, imediatamente, não tem sono, tá, gente, da alma, vai ficar a eternidade dormindo até Jesus voltar, não tem isso não. A pessoa imediatamente já se encontra no paraíso. Não é a terra que o Senhor está preparando, não é a nova Jerusalém ainda, mas é o lugar da presença de Deus, por isso é céu. Então nesse momento da morte, os demônios vêm, como todo morto, batalhar pela alma, para levar. Mas quando chegam não podem, porque os anjos do Senhor já foi. O que é corpo é pó, volta para o pó, mas o que é espírito vai voltar para Deus. E aqueles demônios não poderão levar você. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, e você vai estar diante da presença. Agora, entender esse caminho mostra o quê? Que o homem 2, eu vou chamar de 1 e 2, o segundo homem, que a Bíblia chama de rico, e você sabe que o resultado final dele não foi por ser rico, mas foi pelas escolhas que fez. Esse homem foi sepultado, e tem ponto e diz assim: e estando em tormenta, ou seja, ele é levado para o mesmo lugar, Hades, Sheol, já te explico. E nesse ambiente ele não está no seio de Abraão, ele está no lugar do sofrimento. Um está num paraíso de alegria, de regozijo, o outro está num ambiente de grande tormenta. Agora, no momento do sepultamento dos dois, um com muita pompa, é um rico, deve ter sido honrado pelos seus amigos e parentes. O outro, um mendigo que não tinha onde cair morto, deve ser enterrado como indigente. A questão é que a aparência do enterro tem muito a ver com a honra da família. Mas, irmãos, com todo respeito, tá? Uma pessoa, quando está diante daquele corpo, pode até falar alguma coisa, e eu respeito, porque o sofrimento é tão grande que a pessoa está como se despedindo daquela que está ali. Mas, irmãos, ele já não está mais ali, ele não está ouvindo mais nada. Não existe nenhuma comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Eu vou continuar, posso continuar? Improvável, não há possibilidade. Então naquela hora a gente respeita o velório, respeita o ato fúnebre, mas imediatamente quando a morte alcançou aquela pessoa, ela abre os olhos, ou ela está na tormenta ou ela está no paraíso. Não tem escolha. Agora, uma vez que isso está muito claro, a gente percebe nessa história que Lázaro, que é dado o nome dele, ele foi levado para o céu imediatamente pelos anjos. Então não tem sono da alma, não tem lugar intermediário, nada disso. Você percebe que na hora da morte se abre os olhos. Lá tem o que? Memória, tem consciência, tem raciocínio, tem capacidade de enxergar. Você descobre que nesse ambiente chamado Sheol ou Hades, eles estão conversando, mas nenhum consegue ultrapassar o lugar do outro. Mas eles têm ali memória, porque ele está lembrando dos 5 irmãos, ele tem raciocínio, ele tem lembranças. Então nesse momento, você descobre que no ambiente onde muita gente que acha, não, mas depois, apóstolo, vão me lembrar, claro que a pessoa vai ter a consciência. Preste atenção, esse lugar chamado o seio, o lugar onde Abraão é considerado o lugar chamado seio de Abraão, o lugar da morada de Deus, eram na verdade 2 lugares. O Sheol em hebraico, ou a palavra Hades, que você já deve ter ouvido em algum lugar, é o mesmo lugar, só que com o hebraico ou em grego, que está dizendo que é um lugar de 2 alas, de 2 ambientes. Posso continuar? Um ambiente chamado seio de Abraão é morada dos mortos, a morada de Deus, ou mesmo paraíso. O outro lugar, chamado lugar da tormenta, também conhecido como Geena. Quando você for lá em Jerusalém, o guia vai dizer assim: em volta de Jerusalém tem fossos da muralha, onde jogava lixo e queimava dia e noite, e ali foi comparado a inferno, porque queima, o fogo nunca se apaga, e o lixo ali era jogado. Não é mais assim hoje, tá? Mas na época de Jesus. Então esse ambiente era comparado ao ambiente do sofrimento. Então se Hades é um termo grego para Sheol, na verdade, para esse ambiente,
Sheol, um termo hebraico, na verdade ali onde ficavam as almas que partiram. Aqui está dividindo por duas partes, onde tem um abismo, o lugar da alegria para os salvos, lugar de tormenta para os ímpios. Agora, é assim até hoje? Não, eu já te explico. Mas o entendimento aqui é que havia esses dois ambientes. O seio de Abraão, já lhe falo, esse ambiente da alegria. Agora, o que acontece a respeito desse entendimento? Muitas pessoas pegam essas histórias e tentam criar sua própria ideia sobre o futuro, sobre a morte e sobre a salvação. Criado na igreja evangélica, eu nunca tive acesso a nenhuma religião além da religião, ou nem religião, né? Além do evangelho do reino de Jesus. Talvez você me ouça e fale assim: apóstolo, você fala assim porque você nem teve outra informação, você já foi criado assim, então está claro para você como é o céu. A gente cantava muito Maranata, Cristo vivo, porque sempre tinha aquela expectativa da volta de Jesus. Quando muito pequeno, e não só também já na minha adolescência, juventude, a gente participava de acampamentos assim, que a gente começava a cantar. Pastor Osana, parecia que a gente ia levantar o pé assim para ajudar Jesus a levar a gente, né? Que a gente levantava a mão e ficava Maranata, e clamando Jesus para voltar. O evangelho foi se modulando, não que a palavra tenha mudado, mas o povo começou a buscar mais uma vida abundante, e não se busca mais cânticos a esse respeito. São movimentos que Deus está fazendo na terra. Mas quando eu fui para a escola teológica, eu comecei a ficar curioso sobre o assunto das religiões. Eu não sei se você já teve essa situação na vida, de você estar fazendo uma faculdade, ou uma pós-graduação, um curso técnico, que um assunto que você não tinha interesse nenhum, mas por causa do professor você ficou interessado. Já aconteceu com você isso ou não? Comigo aconteceu, porque eu não tinha nenhum interesse sobre religiões. Fui criado em igreja evangélica. Eu fui para a escola teológica para estudar teologia. E quando eu chego lá pelo 3º ano, eu tive um professor de apologética sobre seitas e heresias. Apologia é defesa da fé. E ele era tão carismático, ele era tão apaixonado pelo que ele falava, que eram grandes apostilas que ele trazia. Ele fazia parte de uma sociedade bíblica de estudo. Você lembra, Silvio, o nome? Eu não me lembro agora. E ele era formado em uma universidade, Fuller, que era uma universidade americana. Então depois que eu conheci ele, eu falava: meu Deus, eu vou fazer 4 anos, eu vou para os Estados Unidos estudar. Mas graças a Deus não foi esse o caminho que Deus me deu. De fato, foi um período da minha vida. E por conta de nunca ter entrado em nenhuma igreja, nem católica, nem nenhuma seita, nem nenhum lugar, olhando aquelas aulas, eu comecei a estudar. Eu comecei a me interessar. E não ficou só no papel. Eu tinha várias apostilas: Testemunho de Jeová, Mormon, Seishonoe, Hare Krishna, budismo, hinduísmo. E ali eu comecei a entrar naquele universo. Apóstolo, porque você tinha dúvida da tua fé? Não, eu não tinha dúvida da minha fé, mas eu queria conhecer esse mundo lá fora. Eu me lembro quando eu fui num culto Seishonoe, porque eu comecei agora a frequentar essas religiões. Me lembro quando eu passei muito tempo conversando com o Hare Krishna, querendo saber aquele rabinho dele aqui. Já viu o Hare Krishna ou não? E ele dizia, eu nunca vi, São Paulo tem muito, o sânscrito que eu tive que estudar. E ele dizia, pastor Osana, que aquilo ali é quando o Cristo dele voltar, vai puxar por aqui. Então, meu irmão, se eu tivesse na religião, Fabão, nessa você não ia. Desculpa, foi mais forte que eu agora, né? Agora que eu pensei, como é que fica para essa classe? Não vai, muda de religião. Agarra lá o Bhaktivedanta Prabhupada. Lembro até hoje. Então o que acontece? Eu fui curiosamente estudar sobre a morte segundo a perspectiva dos Mormons. É um negócio fantástico para os homens, né? Porque o céu, perdoa aqui a fala, né? Porque vai ser um lugar que ele vai, e machista ainda, porque é um lugar que só tem mulheres, né? No mundo muçulmano, o indivíduo se mata ali, vai ser abençoado com muitas mulheres. No mundo Seishonoye, no budismo, e aí vai afora. A minha fala aqui é de crítica? Não, é de um pesquisador que por muito tempo, quando eu estudava com o Testemunho de Jeová, João 1, capítulo 1, versículo 1, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Um dos professores deles
cismou que queria me convencer que a Bíblia dele estava certa, colocando no princípio era um verbo. Joseph Smith mudou uma palavra, sabe para quê? Para mudar toda a teologia. Só que a Bíblia fala, querido, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, muitos serão enganados por doutrinas de demônios, e o pior das seitas são aquelas que usam a Bíblia. Vocês estão ainda não? Porque ela usa a mesma Bíblia, mas não é a mesma. Tem 14 versículos na Bíblia Testemunho de Jeová que foram totalmente desfigurados, mas só que muda uma vírgula. Estarás comigo no paraíso hoje. Aí ele fala, e digo hoje, estarás comigo no paraíso. Já mudou. Porque Jesus falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. Como eles não acreditam nisso, aí colocou, e digo hoje. Vai lá na Bíblia. Não vai não. Não mexe isso não. Depois vai que você desvia, depois eu estou com um problema. O que eu quero te dizer é que ali, aí por exemplo, o verbo era um verbo. Sabe o que quer dizer isso? Que Jesus não é Deus, é criação de Deus, já quebrou tudo. Aí você vai orar em nome de Jesus e fala, não, Jesus não é Deus. Irmão, Jesus é Deus, Ele é Senhor, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que é importante você entender isso? Eu até arrepio falando isso. Porque nos últimos tempos, querido, não adianta só frequentar uma igreja, mas também não sai daqui estudando seitas heresias que vai dar ruim, não precisa. O que eu quero te dizer é que é vislumbre quando você começa a estudar a doutrina da morte, diante de algumas dessas seitas que trazem inclusive mais consolo do que o evangelho. Alguém que acabou de perder um ente querido e alguém diz para você, vem comigo que ele vai aparecer hoje numa mesa, tu vai. Eu juro para você, querido, e quando eu fui nesses lugares, e fui também lá, a voz que está ali pode até parecer com alguém que você ama, mas é demônio. É demônio. Só que o espírito de engano entra, a pessoa fica tão encantada, ela está tão sofrida, que ela é capaz de ser levada. E agora é pior, a família inteira vai pagar um preço por causa disso. Eu posso continuar com o meu assunto aqui ou não posso continuar? Então o que significa isso? Que nós precisamos compreender, irmãos, que eu não estou inventando nada, mas eu preciso entender o que a Bíblia diz. Porque cada um desses livros podem trazer soluções até alegres para você, até interessantes para você. Mas o que vai adiantar se elas não são reais, não são verdadeiras? E quando a pessoa chegar no inferno vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Porque ele achava que estava no caminho certo. Então nessa minha busca, eu pude ter a oportunidade de perceber um princípio. Apóstolo, então esse lugar chamado Sheol em hebraico, ou Hades em grego, é o purgatório. É a igreja? Não, gente. Não, nunca houve purgatório. Foi uma invencionice para poder trazer engano para as pessoas. Não existe possibilidade de qualquer ação que alguém faça para uma pessoa depois de morto. Eu não quero te ofender, mas eu quero te ensinar. Pode fazer igual o Egito, que pega toda a riqueza que tem e enterrar junto, não vai resolver, não vai salvar. Pode fazer todo o sacrifício do mundo, não vai tirar. Nem Deus pode tirar uma pessoa do inferno. Apóstolo, agora eu só fui herege. Não, porque a palavra de Deus está acima dele. Então ele não vai entrar no inferno e tirar alguém de lá que já está condenado para o inferno. Se você vai fazer por alguém, faça agora. Faça enquanto está vivo, porque é o único jeito de você salvar alguém. Porque depois você pode vender tudo, pode fazer o que for, não vai salvar quem está morto. Quem está comigo até aqui, diga um amém aí. Agora, a intenção da gente ler esse texto é para lembrar algumas coisas. Segunda coisa que eu quero te ensinar, o que estou fazendo aqui? Fala comigo. Essa vai ser uma das frases que vai dar hashtag, né? Lá no inferno. Muita gente que está chegando lá hoje, que vai chegando lá, ele pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Você quer estar lá para comprovar o que eu estou falando ou não? Não, você não precisa ir, mas acredite, é a pergunta. Apóstolo, mas parece tão assim. Eles têm consciência, gente. A pessoa sabe quem ela é, onde ela trabalhava, onde ela morava, quem era casado. Não pensa em chegar lá e vai virar um zumbi. Você vai... Aliás, você não vai chegar lá, pelo amor de Deus. Estou fazendo só possibilidades, né? E as possibilidades não existem. Mas a pessoa que chega lá, ele vai fazer a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Sabe por quê que muitos vão fazer essa pergunta? Porque ele vai dizer assim, poxa, mas eu paguei minhas contas, eu sou homem de caráter, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal para ninguém, eu quando fiz eu fui lá e restituí aquela pessoa, poxa vida, eu andei correto, isso vai mudar alguma coisa? É porque a consciência religiosa, querido, que acredita ainda que salvação é por obras. E a Bíblia é tão clara, a salvação não é por obras para que ninguém se
Glorie, porque senão o Jonathan vai falar assim: eu estou salvo porque eu sou um cara maneiro, eu dou meus bens, todo mês eu racho meu salário e dou para os pobres. Irmão, sabe por que Deus não permitiu isso? Para que a tua obra não te salvasse, para que você não achasse que é por causa de você que você está sendo salvo, e para que você não ficasse assim: apóstolo, mas aquela pessoa é tão boazinha. Aliás, apóstolo, eu conheço gente que não é crente e é muito mais correto do que crente. É claro que você conhece, eu também conheço. Só que isso tem nada a ver com salvação. Desculpa a honestidade, irmão. Salvação é pela graça. É claro que quem é crente precisa ter caráter. É claro que quem é crente precisa pagar suas contas. Ele precisa ter testemunho. Mas ele tem que entender, e você e eu, que pode ter alguém muito bom e vai chegar no inferno e perguntar: sabe o quê? O que eu estou fazendo aqui? E aí vai ser a maior crise, porque o sofrimento é dobrado. Alguém que abriu mão de coisas na terra, que a Bíblia fala que você pode vender tudo que você tem, dar para os pobres, e não vai adiantar nada. Porque o amor significa ter Jesus em você, é ter a motivação certa. E aí vem aqueles pensamentos: então eu posso viver de qualquer jeito que eu vou para o céu assim mesmo. É isso que eu quero dizer? Não! Porque quando você aceita Jesus, você decide viver uma vida com Ele. Agora, é importante esses conceitos, o entendimento vir, para que você não tenha essa grande surpresa como os rabinos tiveram na cultura hebraica. Quando Jesus contou essa parábola, dizendo que o rico foi para o inferno, irmão, na cultura de Israel, para um judeu, o quê? Para muitos, a riqueza é sinal de grandeza em favor de Deus. O indivíduo que era mendigo, coitado dele, isso aí vai para o inferno mesmo. Só que de repente Jesus fez exatamente um paradoxo, para poder mostrar que a vida aqui na terra pode não significar nada sobre o inferno, se você não compreender os princípios do reino. Que não tem a ver com a aparência de alguém que era bem sucedido, família tudo em ordem, tudo lindo, tudo propaganda de margarina, todo mundo rindo um para o outro. Você viu propaganda de margarina? Não tem mais, né? Lembra daquelas que todo mundo sorridente, 6 horas da manhã e tal, só na margarina, só na televisão, né, irmão? Lá em casa, não, lá em casa também é bonito assim. Mas olhe bem, porque a gente percebe que não tem a ver com isso, tem a ver com a confissão, a ver com a confissão. A pessoa confessa Jesus. O que salva a pessoa é a confissão. Então, para que não tenha surpresas, lembre-se: um abismo separa os dois ambientes. Então, os bem-aventurados daqueles que estão condenados. Aqui é o fim. Então não tem como. Existe oração que nunca será respondida. Poxa, apóstolo, se tudo é possível ao que crê, mas tem oração que nunca será respondida. É quando alguém ora para um morto que está no inferno pedindo para ele ir para o céu. Não tem jeito. Essa, nem Deus vai chegar e fazer isso. Por quê? Volto a repetir, porque tem um abismo. É um abismo. Agora, não acreditar não vai mudar a existência de algo. Fala comigo. Então, qual é o lugar que nós vamos nos encontrar com aqueles que já partiram? Quando a gente diz até breve, será que a gente pode dizer para todos que morreram? Irmão, será que essa minha palavra aqui dá condições de uma pessoa perceber, ou justificar, ou julgar quem vai para o céu ou inferno? Não. Sabe por que não, querido? Não mesmo. Porque eu acredito que uma pessoa que tem uma semente dentro dela, que no leito de morte, em alguns segundos, ela pode se lembrar da palavra da mãe, do pai, do filho, de alguém que deu uma palavra, de um amigo, e dizer: Jesus, se tu existe mesmo, me salva agora. Essa oração durou quantos segundos? Menos de 5. Pode mudar a eternidade de uma pessoa. Por isso, nunca olhe para mim dizendo: o apóstolo está querendo dizer quem foi para o céu, quem foi para a terra, para o inferno ou para o céu. Não, eu não tenho esse direito. Por quê? Porque, irmãos, Deus que é soberano, Ele pode, no momento da morte, nos segundos finais, em algum instante, numa pessoa no leito da morte, ela dizer: Jesus Cristo é meu Senhor. Ela pode se lembrar de uma semente que um dia você plantou no coração dela. Por isso eu não ouso, quando alguém me pergunta e diz: meu filho, meu pai, alguém foi para onde? Eu não sei. Eu só sei que você precisa plantar a semente do Evangelho todo o tempo no coração das pessoas. E eu só sei que você não tem que pagar para ver, para dizer: então, apóstolo, na última hora eu confesso Jesus. Não, você não ter essa chance. Não é verdade?
Pode você não ter essa chance. Então hoje falar sobre o tema não é trazer existência à morte, muito menos você dizer, apóstolo, mas esse tema pode me levar a acontecer uma tragédia. Não, irmãos, assim como nascem pessoas, morrem pessoas, e Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas eu e você precisamos aprender que o inferno não corrige ninguém. Fala comigo, o inferno não corrige ninguém. Nenhum momento você vai ver esse segundo homem, chamado rico, dizendo assim, me tira daqui. Não, ele sabia que não tem jeito. Ele sabia que lá não tem correção. Ele sabia pela consciência dele que ele já tinha oportunidade. Ele pede por misericórdia, pedindo um pouco de água na boca dele, e o pai Abraão diz, olha, não tem jeito, você sabe disso. Da mesma forma, eu lembro a você que ele se lembra, ele tem consciência lá no inferno, que na casa dele tem 5 irmãos que ainda não morreram, e que ele pede, por favor, mande que alguém vá lá e pregue o evangelho para eles, ou pelo menos diga onde eu estou, quem sabe eles vão se arrepender. Olha o que ele diz, está no texto, ele fala assim, se alguém dentre os mortos for ter com eles, o que diz o texto? Arrepender-se-ão. Irmãos, ele tinha essa consciência, mas Abraão disse para ele assim, não adianta, se eles não estão ouvindo os vivos, a palavra, a Torá, a lei de Moisés, da mesma maneira eu digo hoje, se as pessoas não estão ouvindo os pregadores, não estão ouvindo o que diz a Bíblia, não é um morto que vai vir aqui ressuscitar e pregar o evangelho para ninguém. É você que está vivo, que vai ser usado por Deus para restaurar a vida das pessoas. Quando eu digo a você por 100 ovelhas, irmãos, eu não estou querendo o número de uma igreja, eu estou querendo esvaziar o inferno. Ou vou repetir de novo, quando eu digo para você, para os 100 ovelhas, para os apaixonados aqui que me lideram a igreja comigo, é porque nós trabalhamos intensamente, você nas nossas equipes também, não é para encher a igreja, é para esvaziar o inferno, porque cada vida que se converte é um reboliço no inferno, porque é uma família que será restaurada. Pode dar salva de palmas ao Senhor, dá glória aí, meu irmão, em nome de Jesus. Um grande abismo. A morte ocorre quando o espírito deixa o corpo. Tiago 2,26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele está fazendo uma comparação. Uma fé que não tem obras está morta, assim como o espírito, um corpo sem espírito também está morto. Então o que está mostrando para mim aqui é exatamente esse entendimento. Preste atenção, a vida é um nascimento para o mundo físico, já a morte é um nascimento para o mundo espiritual. É simples assim. Tirando a dor, posso falar, não dá para tirar, eu sei que não dá, mas se você for considerar o que a Bíblia diz, passando pelo luto, uma coisa você tem que entender: se quem morreu confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, essa pessoa está melhor que você. Isso não é chavão. E aí você pode dizer até breve. Porque você está com pressa de morrer também? Não. Você está com pressa de cumprir a tua missão na terra. Você vai demorar mais 20 ou 30 ou 40 anos para chegar àquele lugar que aquele indivíduo está. Saiba de uma coisa, na glória nos encontraremos com eles. E aí entra o princípio que, para nós cristãos, significa que na presença do Senhor, para o incrédulo significa estar longe da presença do Senhor. Então, o que a gente aprendeu? Que o Hades é a cadeia temporária, enquanto o inferno é a prisão eterna dos condenados. Como que eu posso entender esse princípio? Olha para mim que eu já estou caminhando ao final, mas preciso que você entenda isso. O Hades, querido, era o lugar dos mortos, também chamado de Sheol, no Antigo Testamento, antes da morte de Jesus, aonde o mesmo ambiente estava aqueles que estão salvos e aqueles que estão condenados. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Efésios 4:8-10 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o que? Cativo o cativeiro. Ele pegou todo o cativeiro dos que eram de Deus, daqueles que chamados que estão no seio de Abraão, tirou eles lá do Hades e levou para a presença dele. Preste atenção. E concedeu dons aos homens. Ora,
que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então o que aconteceu com a morte de Jesus? Muitos que estavam mortos ressuscitaram. Joséfo conta que naquela época muita gente recebeu entes queridos batendo a porta deles. É uma coisa louca de entender. Mas na morte de Jesus houve ressurreições. Mas o que mais importa é que aqueles que estão no seio de Abraão, justificados, apóstolo, não estou conseguindo entender, preste atenção. Jesus não havia morrido, então não tinha como confessar: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então como que alguém era salvo? Justificado. Uma vez que aquela pessoa estava lá, Jesus agora diz: eu tomei cativo o cativeiro e trouxe. Mas e aqueles que estavam em tormentas? Continuam no Hades. Eles continuam lá. O Hades é o inferno? Não. Assim como não era também o novo céu e nova terra o lugar que estavam aqueles que foram salvos. Aí entra um princípio. Jesus, ele diz assim em Lucas 23, 43. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse aqui é um texto que a Bíblia Testemunho de Jeová mudou, né? Eles colocam assim: em verdade, olha bem, pastora Viviane, eles colocam assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, ou seja, futura. Para quebrar a teologia de que quando eu morro, Jesus já disse para aquele homem, lembra da história? Tem um ladrão de um lado sendo crucificado, do outro lado, aquele homem, ele reconheceu Jesus como Senhor. Deu tempo dele ser batizado? Não. Deu tempo dele dar dízimo? Não. Deu tempo dele fazer boas obras? Não. Frequentar a igreja? Não. Mas ele foi salvo. Por quê? Porque a salvação tem nada a ver com essas coisas. A salvação tem a ver com a sua confissão. E Jesus disse hoje. O que Jesus disse? Hoje mesmo, não é daqui a uma eternidade. Você não vai ficar dormindo, porque para você poder criar uma teologia nova, tem que mexer na Bíblia que a gente tem. Só que não pode mexer nenhuma vírgula nela. Para quê? Para não roubar a verdade da palavra. Então o paraíso é hoje. Ele está dizendo: morreu, já está com Jesus. Porém, o que significa esse entendimento aqui? Que existe o lugar da presença de Jesus. Por isso que Filipenses 1, 21 eu citei: portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque eu vou estar na presença de Deus. Só que Apocalipse capítulo 20, versículo 13, quem está acompanhando diga amém. Diz assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Olha ali, olha, o pessoal é fera, hein? Além. Para você que estuda bem, ou você não precisa comprovar por não acreditar em mim, mas você que talvez queira crescer mais, aquela palavra além, a tradução original é Hades. Hades. Ou Sheol, mas está em grego, Hades. Então o que ele está dizendo? A morte e o Hades entregaram os mortos. Por quê? Porque quando Jesus ele vier para cumprir a sua profecia, a tua palavra, vamos ler depois eu explico. Entregaram os mortos, que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas. Então a morte e o inferno. Se você também for lá nesse texto, você vai descobrir que a tradução é Hades e não inferno. O inferno é o lugar definitivo. O Hades era o lugar que não é purgatório, mas era o lugar onde os mortos estavam. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Preste atenção. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Simples assim, tá claro. Tem que desenhar? Não precisa. O texto está dizendo o quê? Que quando chegar a hora, que hora é essa, apóstolo? Jesus, querido, ele voltará como abrir e fechar de olhos. Piscou aí? Pronto. Piscou de novo? É assim. Isso é o rapto, o arrebatamento. É o momento que nós, de repente, vamos ser colocados à presença dele. Tu vai abrir o olho e vai dizer: meu Deus, eu estava agora tomando banho, não sabia que pelado também era salvo. Você está rindo? Uma religião aí dizia que tinha que tomar banho de roupa, porque senão Jesus ia voltar naquela hora, né? Vocês não têm noção o que fazem com a nossa Bíblia, irmão. É triste de ver. Mas vamos lá. Aí você, acordei. Abri o olho. Eu estava agora batendo papo com o meu marido. Será que ele veio ou não? Né? Vamos lá.
naquele momento você vai estar diante da presença de Deus. Por 7 anos, quanto tempo? É um assunto que a gente sempre vem, fala um pouco, fala profundo, e não vou entrar nele hoje. Já estou terminando esse tema da morte. Mas lembre disso, um abrir e fechar de olhos, nós estaremos com Ele na glória. Aqui na terra, o pau vai quebrar. O anticristo vai se levantar. Vai haver perseguição. É chamado na Bíblia de tempo da tribulação. Mas Jesus vai levar a noiva dele para não ficar apanhando aqui. Tem uns teólogos que gostam de falar que a gente vai apanhar, eles que fiquem, eu não vou ficar não. Porque tem, né, pastor Fábio? Ele ensina muito na escatologia. Então o pessoal que tem essa linha, não, nós vamos ficar aqui apanhando na tribulação. Fica você. Aí quando Jesus voltar, posso fazer aquela volta que trombeta toca, aquele barulho todo, aquele show, irmão, é quando a gente vier com Ele, na batalha do Armagedon, lá em Israel, que Ele virá 7 anos depois, que para nós vai ser como 7 dias, gente, porque paraíso você não sente, mas quem está aqui, meu irmão, vai pagar preço. Mas alguém pode ser salvo na tribulação? O que você acha? Você acha, pastor Fábio? Pode, mas não fica aqui para ver não, irmão. Porque se não está aceitando Jesus, com esse vidão que você tem agora, não vem não, porque vai ser com a morte. Aceitou Jesus, corta a cabeça. Então vai ter muita gente que não vai ter força para isso. Agora, no arrebatamento, eu vou deixar. Você quer saber onde eu guardo a chave do carro para você ficar com ele ou não? Não, eu deixo, eu falo para você, você pode usar à vontade. Ou você vai com a gente? Não, porque tem gente que vai chegar no culto aqui e falar: o que aconteceu, irmão? Aconteceu que tu ficou muito tempo achando que era contar, que era só história. E vai acontecer o dia do arrebatamento. Isso é o que Paulo dizia: se meu evangelho fosse só nessa terra, eu seria infeliz. Ele está dizendo: o evangelho é mais do que isso, é para a eternidade. Aí entra, querido, o princípio. Lá em Apocalipse está dizendo que ele levou cativo o cativeiro em Efésios. E Apocalipse está dizendo que o Hades foi jogado, todo o inferno junto. Por quê? Os mortos que não foram trazidos na morte de Jesus e ressurreição para o céu, porque eles estão na tormenta, eles serão agora juntos com todos para o sofrimento eterno. Então vai juntar a galera toda para o sofrimento. Após você fala isso com alegria. Não, irmão, eu estou pregando o evangelho desde os meus 14 anos, não tenho alegria nisso não. Eu gastarei minha vida até o meu último suspiro para esvaziar o máximo que eu puder do inferno. Porque quando chegar o grande dia, que grande dia é esse? Fica de pé que eu já vou te mostrar. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Quem está recebendo a palavra dá amém. Porque importa que todos, a Bíblia está dizendo importa que alguns, é isso? O que a Bíblia está dizendo? Todos, então somos todos nós. Nessa hora não tem apóstolo, pastor, não tem bispo, todo mundo, meu irmão, que confessa Jesus, não confessa Jesus, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, gente, acreditando ou não, isso vai acontecer. Você gostando ou não, vai acontecer. Não adianta ficar igual criança mimizenta dizendo: eu não vou, eu não quero, não vou comer. Não tem jeito, vai ficar na fila e vai chegar na tua hora. E o que eu quero apresentar diante de Deus nessa hora? Tribunal de Cristo para os estudiosos aqui é Bimá. Aqui não é, querido, para quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Graças a Deus essa parte você já passou. Aqui está falando dos galardões que nós vamos ter. Porque vai ter o momento do juízo final, aonde ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Você se lembra que tem um texto adjunto a esse, que vai ter gente dizendo: mas eu expulsei demônios em teu nome. É estranho ouvir isso, não é? Mas eu curei enfermos em teu nome. Irmãos, eu amo a cura, eu amo o poder para expulsar demônio. Mas não se confunda, querido. Pessoas podem, no nome de Jesus, fazer essas coisas e não serem salvas. Então traz o evangelho mais maduro para você. Não paute o seu evangelho em movimentos que acontecem. Eu não estou aqui frustrado dizendo: ah, apóstolo, você não gosta. Eu adoro isso. De vez em quando o Espírito Santo nos dá essa graça. Mas a salvação, querido, é um milagre maior que existe na vida de uma pessoa, acredite. Pode acontecer um milagre de alguém andar, pode alguém ser... Só que vai ter gente que expulsou demônio em nome de Jesus e vai para o inferno. Pode ter gente aí hoje que está enganando a muitos, que está adivinhando o que você está pensando, o teu nome, seu CPF, sei lá mais o que, e o pessoal vai aquele monte de crente para lá. É muita carência, não é não? Pelo amor de Deus,
Eu prego o evangelho há muito tempo, mas eu me escandalizo com ovelhas minhas que ainda tem uma carência, parece místico, né? Que ele quer alguém adivinhando alguma coisa. Irmão, com todo respeito aos dons, os dons podem ser usados sem a pessoa ser crente. Um dia eu falo sobre isso, porque é o nome de Jesus que tem poder. Não fica confundido, não é? Eu posso chegar ali uma pessoa em que eu falo, em nome de Jesus, o demônio vai sair, não é por causa da pessoa, é por causa do nome de Jesus. Agora, salvação é diferente. Salvação é confissão, é o que eu confesso. Jesus é o meu Senhor. Experimenta. Faz mais uma vez. Isso é confissão. Isso é confissão. No mundo espiritual, querido, a tua voz é documento. Quando você fala, você registrou. Por isso, quando morre um crente, os demônios vêm forte, mas sabe que já perder viagem. Eles vão de teimoso, eles vão achando, porque o anjo do Senhor já está com as asas abertas cuidando de você, como aconteceu com esse da Bíblia, dizendo para levar você ao seio de Abraão, a presença de Deus, porque o teu nome está no livro da vida. Lembra ali o texto de Apocalipse? Porque se o nome não for achado, ele vai para o lago de fogo, mas o teu está lá. Mas o que eu faço depois de uma palavra dessa, meu apóstolo? Primeiro, confessa Jesus como Senhor da tua vida. Segundo, lembre-se, querido, que você vai estar em leitos, você vai estar em ambientes, sentado em mesas. Eu vou te ensinar a fazer uma oração. Que oração, apóstolo? Para salvar teu pai, para salvar tua família, teu filho. Talvez o orgulho é tão grande, tem gente que não ora, pelo amor de Deus. Mas experimente o que eu quero te ensinar. Você está lá no leito da morte de alguém, você está podendo ter consciência daquela pessoa. Você vai falar com ele assim, faz oração comigo assim: Senhor Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único Senhor, Tu és o único Salvador. Eu entrego a minha vida completamente a Ti, em nome de Jesus, amém. Nem precisa ser muito longa, pode celebrar.